marinheiro conhecido, né, do mar, começou a se preocupar e chega até ele e ele, até aí tudo bem. Até aí ele estava despreocupado, tentando fugir da presença do Senhor, crendo que estava indo para o lado contrário do que o Senhor tinha dito antes de ir. Então chega um momento que se reúne aquele povo para pressionar, né? Falar isso para pressionar mesmo, olha, clama por Deus para ver se Ele nos livra, né? E ele, sabendo disso, ele pede, não, me joga no mar e a tempestade acalma. Ele sabia que ele era a causa daquela tempestade. Amém. Então Deus manda a baleia para que ele seja submetido, né? Entrado na baleia engole. Até essa história todo mundo conhece. E até aí para ele estava tudo bem. Até o momento que ele passou 3 dias em trevas, ele chega a dizer no versículo 2 que ele estava no inferno. Aquela sensação de escuridão completa dentro de uma baleia, de um animal, sem ter o que fazer. E ele chega a dizer que está realmente no inferno, 3 dias na escuridão, e ele começa a clamar ao Senhor, começa a dizer o que ele estava sentindo ali dentro daquele lugar, sem poder fazer nada, sem poder ver nada, na escuridão completa. E ele lembra de Deus, lembra de quem é Deus, ali dentro daquela escuridão. Então, não importa onde estamos, não importa o que fazemos, não importa se fugimos da presença do Senhor, mas Ele nos ouve. Ele chega a dizer no meio do versículo, ele clama ao Senhor e ele fala, mas eu oferecerei, olha o que ele diz ao nosso Deus, eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Amém. O que eu votei, pagarei. Eu não sei o que ele votou naquele momento para Deus, mas ele diz, o que eu votei, eu pagarei. Porque ele diz isso, do Senhor vem a salvação. Ele já tinha a resposta, ele já tinha a certeza da sua vitória, que Deus iria arrancá-lo dali. E naquele momento, Deus coloca ele para fora da baleia. E onde ele cai? Cai na cidade que deveria ter ido desde o início. Não precisaria passar por aquele vento, aquela tempestade, aquela humilhação do povo de outros ídolos que adoravam outros ídolos. Então o Senhor colocou ele e ele chega na cidade de Nínive. Ele fala as mesmas, Deus fala para ele as mesmas palavras do início. Eu não vou estar lendo toda a história, porque senão fica comprido, eu não ficar só lendo, mas Deus fala a mesma história, faz o mesmo pedido, vai na cidade de Nínive, clama contra ela, e ele vai, ele chega naquela cidade clamando. Deus destruirá, pede arrependimento ao povo, dizendo que vai destruir em 40 dias aquela cidade. Imagina você caminhar pela cidade dizendo que Deus vai destruir. Quem teria essa coragem? Eu não teria. Nem para uma pessoa, quanto mais para a cidade inteira. Mas Deus estava com ele. Quando Deus fala, Deus ele cumpre. Quando Deus fala, ele responde verdadeiramente. Mesmo que pareça ser loucura, mesmo que pareça ser na dor, no medo, ali ele estava dizendo, e o povo, impressionante, se arrependeram. É impressionante porque a cidade inteira se arrependeram e voltaram ao Senhor. Entenderam quem era o Senhor, veio o temor, a palavra diz que veio o temor a eles, e eles nem conheciam Deus. O povo de Nínive é um povo cruel, um povo que matava o povo por amor à morte, o sofrimento. Se for conhecer um pouco da história dos pesquisadores, vai ver as crueldades que eles faziam com o povo. Então, assim, uma cidade inteira chegou ao rei, que é o máximo da cidade, a autoridade máxima, chegou aos seus ouvidos e ele pede ao povo para jejuar. Os animais sem comer, sem beber durante um determinado tempo. Eu acho que é 3 dias. Mas o mais interessante, o arrependimento, a vontade de Deus, o que Deus fez tocar na autoridade máxima para fazer que até os animais não bebessem, não comessem, mas voltassem ao Senhor, para ver se Deus se arrependeria de fazer o mal. Interessante porque Deus se arrepende, Deus vê as obras dele. Você faz um versículo bem claro que fala que Deus vê as obras dele e se arrepende do mal que faria. Então Deus não destrói aquela grande cidade. Mas o profeta tinha um coração duro, um coração ruim,
Porque naquele momento ele olha e fala assim: ah, Senhor, eu sabia que tu eras longânimo, tu é benigno. Ele ficou entristecido com a obra que o Senhor fez na vida dele. Ele fez o que Deus pediu, mas ele queria que o povo morresse. Ele fez o que Deus pedisse, mas o coração dele queria vingança, estava endurecido. Ele chega até a pedir a morte. De vez ele ficar feliz, de vez ele se alegrar que Deus não iria matar ninguém, não iria destruir ninguém, que foi um canal de bênção, que fez algo bom. Ele pede a morte ao Senhor, no capítulo seguinte. Então explica porque ele não queria pregar ao povo, porque ele fala: ah, Senhor, foi por isso que eu fugi, porque o Senhor é longânimo, está benigno. Então, deixa um grande ensinamento diante da palavra do Senhor. Mesmo a pessoa fazendo o que Deus quer, sem querer, é cumprida a vontade dele. E no capítulo seguinte ele vem, Deus coloca uma sombra, uma borboleira, ele senta para ver o que vai acontecer, se Deus ia destruir mesmo ou não, creio eu, né? Então ele senta para ver, Deus manda uma borboleira. No dia seguinte, vem um bicho e seca. E ele fica com raiva, porque não tem mais a sombra. Não tem mais, agora o sol voltou na cabeça. E Deus fala, eu vou abrir aqui certinho para não olhar. E Deus fala, né? Você nem plantou, vou usar minhas palavras, e você nem plantou. E você tem dó de uma árvore, de uma borboleira. E não tem dó do povo. Como pode o tamanho egoísmo não ter dó de gente, de ser humano, mas ter dó que secou uma árvore? Como que pode o egoísmo só porque não tem mais a sombra, só porque não tem mais o descanso tranquilo? Quem sai no sol sabe como é horrível, né? Em vez de sol. E o próprio Deus fala. O próprio Deus fala. O próprio Deus fala. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires. Olha só, está grave com tudo. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da borboleira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Olha o que ele responde. Ele preferia morrer, ainda assim, ele preferia morrer do que ver Deus fazendo um bem a alguém. E diz o Senhor: tu tiveste compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, não a fizeste crescer, que de noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Deus me trouxe essa passagem falando do voto que fazemos ao Senhor, mas fazemos incompleto. Queremos o bem, nós fazemos um voto a Deus porque queremos algo bom para nós. Você vai fazer um voto para querer, geralmente, ou para nós ou para alguém que conhecemos. Deus, se o Senhor fizer tal coisa, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me curar, para nós ou para alguém. Mas muitas das vezes não cumprimos pela metade. Fazemos pela metade o nosso voto ao Senhor, porque não entendemos a benignidade de Deus, a compaixão, o amor dele e a misericórdia que ele tem para com todos. O bem que Deus faz para um, Deus também faz para o outro. Amém. Né? A mão dele é para todos. Às vezes um tem a vida mais complicada do que o outro, uns têm mais privilégios do que o outro, mas Deus, ele atenta para todos, para os bons e para os ruins. Então assim, eu peço até perdão porque